Mushoku Tensei, Reencarnação do Desempregado. Volume 11. Capítulo 9. Para Begarit. Elina Liz e eu revisamos nossos planos de viagem às pressas. Primeiro de tudo, compraríamos um cavalo e cavalgaríamos juntos até a floresta onde o teletransportador estava escondido. Então nos transportaríamos para o continente Begarit. Se a memória de Nanahoshi estivesse correta, isso nos levaria a uma jornada de uma semana ao sul de uma cidade-oásis chamada Bazaar. Infelizmente, estaríamos viajando por um deserto quase estéril. Nanahoshi ficou tão exausta que Orsted acabou precisando carregá-la nas costas. Teríamos que estar bem preparados. Eu tinha minha magia, então não nos faltaria água fria. Só isso já tornaria as coisas significativamente mais simples. Não tínhamos um mapa para a cidade de Bazaar, mas Elina Liz confiava em sua habilidade de viajar por territórios desconhecidos. Ela alegava que elfos podiam viajar até mesmo pelas florestas mais densas sem nunca ficarem perdidos. Senti a necessidade de mencionar que um deserto não era nada parecido com uma floresta, mas isso só me rendeu um sermão irado sobre seus muitos anos de experiência como aventureira. Dado quão confiante ela estava, tive de presumir que ficaríamos bem. Assim que chegássemos em Bazaar, poderíamos contratar um guia para o nosso destino final. Rapan ficava cerca de um mês ao norte, e essa seria uma longa jornada. Elina Liz poderia nos manter na direção correta, mas seria muito mais fácil encontrar algum habitante local que conhecesse um caminho mais prático. Depois de chegar a Rapan, resgataríamos minha mãe o mais rápido possível e voltaríamos para casa pelo mesmo caminho que usamos. Ou seja, precisaria contar sobre os círculos de teletransporte a mais gente, mas não tínhamos muitas escolhas. Eu não poderia dizer aos meus pais para pegarem o caminho mais longo na volta. Pelo que sabíamos, Paul estava viajando em um grupo de 6 pessoas. Provavelmente 7, presumindo que Guy se juntou a ele. Só teríamos que fazer todos jurar em segredo. A propósito, fiz questão de avisar Sylphie e minhas irmãs a não contar sobre os teletransportadores a ninguém. Só para deixar claro, mencionei que um cara muito assustador, um que poderia derrotar Ruigerd em um instante, poderia ficar muito bravo se dessem com a língua nos dentes. Com o nosso plano básico definido, Elina Liz e eu começamos a trabalhar nos detalhes. Eu já tinha organizado meu equipamento. Levaria meu cajado de confiança, a Coertia, e um hobby que Sylphie escolheu para mim. A única outra coisa que passou pela minha mente foi o feitiço de invocação que Nanahoshi me deu anteriormente. Eu não sabia quando poderia ser útil, mas decidi levar 10 cópias do pergaminho comigo. Poderia fazer uma nova chapa de impressão em um único dia, mas não queria carregar tinta pelo deserto. Os pergaminhos eram muito mais leves e menos frágeis. E se acabasse precisando de mais, poderia simplesmente comprar um pouco de tinta em Rapan. Por falar nisso, eu não tinha moeda local. Sequer tinha certeza de que tipo de dinheiro usavam por lá. Provavelmente seria mais fácil se levasse algo que pudesse trocar por dinheiro com facilidade. Fora isso, só precisava de rações comestíveis para a viagem. Era minha primeira viagem a Begarit, então não fazia ideia de que tipo de ferramentas ou equipamento poderia precisar. Teria que obter tudo no local, conforme necessário. Como nossa jornada iria durar apenas 6 semanas, fiquei com algum espaço livre nas minhas malas. Eu poderia tecnicamente levar algumas coisas que nem precisava. Mas isso não significava que seria inteligente me sobrecarregar com bobagens. Viajar com pouca bagagem deveria ser melhor. Estaríamos chegando a Bazaar dentro de uma semana, então não era como se fossemos vagar pelo deserto por muito tempo. Ainda assim, decidi levar um livro que continha detalhes sobre magia de teletransporte, dados os potenciais riscos que estaríamos enfrentando. Eu sabia que Orsted usou essas coisas no passado, mas isso não significava que estaríamos em segurança. Voltei para os escritórios da universidade, adulei gênios por um tempo e consegui permissão para pegar alguns títulos da biblioteca emprestados por um longo prazo. Peguei o livro que tinha em mente, uma consideração exploratória sobre teletransportação em labirintos, e peguei um volume chamado Continente Begarit e a Língua do Deus Lutador que também estava por lá. Achei que poderia ser útil se eu passasse por dificuldades de compreensão. Lembrei que Ginger sabia uma ou outra coisa sobre cavalos, então pedi a ela que me acompanhasse até um estábulo local. Aproveitei para avisar Zanoba a respeito da situação. Entendo. Você então poderá voltar em cerca de meio ano? Sim. Mas não posso explicar como. É mesmo? Sabe, eu poderia ordenar que Ginger vá junto, caso queira. Não seja ridículo, Zanoba. Por que eu sairia do meu caminho para tornar a pobre mulher em minha inimiga? Bem, como desejar. Não se preocupe comigo, certo? Apenas se preocupe em cuidar de Sylphie e das minhas irmãs. Não há necessidade em se preocupar com isso. Talvez eu até possa designar Ginger para protegê-las em sua ausência.
Eu bufei. É coisa da minha cabeça ou você está tentando afastá-la? Zanoba olhou na direção de Jindir, então se inclinou para sussurrar ao meu ouvido. A mulher é meio incômoda, Deus. Desde que eu era criança, ela me dava sermões sobre cada erro que cometia. E, ultimamente, também tem sido rígida demais com Julie. Isso está ficando irritante. O cara parecia um estudante universitário reclamando da mãe. Pensando bem, ele devia ter uns 20 e poucos anos. Eu conseguia entender como ele se sentia. Mais ou menos. Mas, acima de tudo, me sentia mal por Jindir. Ela ainda era jovem. A garota estava gastando seu tempo cuidando de um bebê superdesenvolvido. O que você acha disso, Julie? Perguntei. Nossa aluna mais nova havia se juntado a nós na expedição para comprar cavalos. Teria que encorajá-la a continuar com o treinamento enquanto eu estivesse fora. Poderíamos retomar o projeto da estatueta de Ruigerda após o meu retorno. A senhorita Jindir só, a pontos, maus hábitos do mestre Zanoba. Bem, lá vamos nós. Melhore a forma, Zanoba. Você precisa dar um bom exemplo para ela. Sim, isso realmente me lembrava uma mãe invadindo o apartamento imundo que seus 2 filhos estavam enchendo com pilhas de lixo. Isso era, de certa forma, reconfortante. Enfim. Continue praticando enquanto eu estiver fora, de acordo com o prometido, certo, Julie? Sim, grão-mestre. Vou dar o meu melhor. Julie não estava mais tropeçando tanto nas palavras. Também tínhamos que agradecer a Jindir por isso. Nesse ponto, a mulher em questão chegou onde estávamos, conduzindo um cavalo pelas rédeas. Aqui está, Sanhu Deus. Acredito que este deve atender às suas necessidades. Oh! Os cavalos nessas partes costumavam ser criaturas volumosas, já que precisavam passar a maior parte do ano abrindo caminho pela neve. Este, de perto, parecia quase uma espécie de cavalo diferente daqueles de corrida com os quais eu estava familiarizado. Não correria tão rápido, mas poderia continuar andando por vários dias. Os cavalos deste mundo eram, no geral, monstruosamente fortes. Por nenhum motivo em particular, decidi que ele era digno do nome Matsukaze. Obrigado, Jindir. Você tem sido de grande ajuda. Está tudo bem. Não foi nenhum problema. Quer que eu peça a Zanoba para fazer algo por você? Quem sabe massagear os seus ombros? Sanhu Deus, tenho muito respeito por você, mas gostaria que mostrasse um pouco mais. Tá bom, tá bom. Foi mal. Foi uma piada. A julgar pela forma como estava me encarando, Jindir não achou isso muito engraçado. Enfim. Consegui meu cavalo e deixaria as pessoas mais importantes da minha vida saberem o que estava acontecendo. Eu estava me esquecendo de alguém? Talvez. Mas senti como se tivesse falado com todos os meus amigos. Badgad ainda não estava por perto, mas não havia nada que eu pudesse fazer a respeito. Bem, tanto faz. Verifiquei cada um dos itens da minha lista de tarefas e fiz todos que sabiam sobre os círculos de teletransporte jurar em segredo. Estávamos prontos para ir. No dia da nossa partida, minha esposa e minhas irmãs me acompanharam até a porta da frente. Voltarei antes que você perceba, Sylphie. Rude. Ela jogou os braços ao meu redor enquanto lacrimejava. Me acostumei a abraçá-la nos últimos 6 meses. Seu corpo era pequeno e irradiava calor. Às vezes era como abraçar um animalzinho afetuoso. Mas, desta vez, seus ombros estavam tremendo e ela também fungava um pouco. Isso não estava tornando a partida mais fácil, sinceramente. Afinal, deveria ficar. Talvez pudesse esperar o nascimento da minha criança para só então ir ajudar o meu velho. Digo, pense nisso. Normalmente, levaria um ano apenas para chegar lá. Eu não poderia ficar em casa por mais 7 meses e partir depois do nascimento da minha criança? A viagem deve levar apenas 6 semanas, então eu poderia fazer isso dentro do prazo. Eu não era forte o suficiente para impedir que essas coisas passassem pela minha mente. Mas, no final das contas, Giz estava desesperado o suficiente para enviar uma mensagem expressa do continente Begarit. Esses serviços não eram baratos, mesmo para as cartas mais curtas, não era algo que alguém faria, a menos que fosse necessário. O tempo provavelmente era essencial. E se eu fosse logo, ainda poderia voltar em tempo para ver o nascimento da minha criança. Só precisava pensar nisso como uma espécie de viagem de negócios. Enxugando as lágrimas de Sylphie, falei com minhas irmãs, que estavam atrás dela, sem jeito, no vestíbulo. Aisha, Norna, vejo vocês depois. Cuidem das coisas por mim, certo? Eu mesmo não tinha certeza do significado disso, mas as duas concordaram enfaticamente. Não se preocupe, irmão querido.
Vou manter as coisas por aqui sob controle. Claro, Deus. Tome cuidado. Balancei a cabeça. Bom saber. Tentem não brigar uma com a outra, certo? Elas responderam sim, em perfeito uníssono. Não pude deixar de sorrir diante das expressões severamente sérias em seus rostos. Sylphie. Elinalise escolheu este momento para dramaticamente montar em nosso cavalo. Ele estava com 2 semanas inteiras de provisões no lombo, mas nem parecia sentir o peso. Nosso Matsukaze era realmente uma fera. Seja corajosa, querida, você vai ficar bem. De qualquer forma, você não precisa do marido por perto para dar à luz. Confie em mim, estou falando por experiência própria. Acho que sim, disse Sylphie com um sorriso fraco. Tome cuidado também, vovó. Ah, não se preocupe comigo. Consigo me virar. Elinalise jogou o cabelo para cima em um gesto de suprema confiança. A mulher podia ser legal quando queria. Parecia até um cavaleiro de um conto de fadas ou algo assim. Era uma pena que eu a tivesse visto fazendo birra no outro dia. Aquele tipo de memória destruiu a experiência toda. Bem, acho que todo mundo tem seus pontos fracos, não? Eu mesmo com certeza tinha vários. Então tá bom. É melhor pegarmos a estrada. Sem desperdiçar mais tempo, pulei atrás de Elinalise. Ela era uma mulher magra, mas sentou-se na sela ereta feito uma vareta. Era meio reconfortante saber que era ela quem ficaria nas rédeas. E ter meus braços ao redor dela também não era desagradável. Senti uma pontada de culpa, mas, ei, só estava pegando emprestada de Cliff por um tempinho, certo? Prude? Sylphie inclinou a cabeça curiosamente para mim. Não que eu estivesse fazendo algo suspeito. Sério. Eu tinha que segurar firme para não cair, isso era tudo. Certo, pessoal. Nos vemos logo. Por fim, nossa jornada começou. Levamos 5 dias para chegar à floresta sudoeste de Sharia. Durante a primeira etapa da jornada, fomos acompanhados por um aventureiro que contratamos na guilda. Ele seria o responsável por levar nosso cavalo de volta para a cidade. Os cavalos apenas atrasariam em uma floresta densa, e não sabíamos o tamanho do teletransportador que usaríamos. Ter um animal de carga para nossas viagens pelo deserto seria conveniente, mas seria mais inteligente se conseguíssemos um por lá. Provavelmente encontraríamos algo mais adequado ao clima local. Resumindo, ter alguém escoltando nosso cavalo de volta para Sharia fazia mais sentido. Ele não custou barato, então eu pretendia ficar com ele. Nunca aprendi a cavalgar, então passei a maior parte da viagem agarrado a Elinalise. Claro, me mantive ocupado, de forma completamente platônica. Passei um dia inteiro carregando aquela fralda mágica que Cliff criou. Isso envolvia passar meus braços ao redor da cintura de Elinalise, então notei nosso guia contratado me lançando alguns olhares de inveja. Depois de chegar à floresta, nos despedimos de Matsukaze. Ele esperançosamente se daria bem com Aisha e os outros. Agora tínhamos uma floresta para investigar. Esqueci qual era exatamente o nome dela. Algo semelhante à Floresta Lumen, será? Uma palavra que significa estômago em um ou outro idioma. Essa escolha faz sentido quando se entra no local. A vegetação era incrivelmente densa, havia tantas árvores altas e antigas que seus galhos chegavam a bloquear o sol. Um lugar meio sombrio, na verdade. O solo estava cheio de raízes, então muitas vezes parecia que estávamos andando em cima de um piso de madeira todo furado e irregular. Era preciso tomar cuidado por onde ando o tempo todo. As árvores maiores tinham raízes ainda maiores e, em alguns lugares, até mesmo formavam um tipo de escada natural. Era quase como uma masmorra ao ar livre. Mesmo um patrulheiro experiente poderia facilmente se perder em um lugar destes. E uma vez que desviasse do caminho, seria fácil se tornar a presa de um monstro ou escorregar e cair de uma plataforma de madeira. Muitos corpos humanos foram, sem dúvidas, digeridos por esta floresta ao longo dos séculos. Não parecia que recebia visitas frequentes de lenhadores. Será que os monstros locais eram fortes? Ou numerosos? Ou talvez existissem outras florestas próximas que estivessem melhor localizadas? Sinceramente, a resposta devia ser uma combinação de todas as opções. Só para ficar claro, os lenhadores deste mundo não eram motivo para zombaria. Um grupo deles costumava ser mais organizado e capaz do que um bando regular de aventureiros. As florestas ofereciam madeira de sobra, mas também eram o lar de muitos monstros. O ato de cortar uma única árvore se tornava uma tarefa perigosa. As pessoas precisavam formar times, e às vezes até mesmo contratar guarda-costas. Uma expedição típica envolvia alguns combates sérios que iam além de cortar madeira, então a guilda dos lenhadores era o lar de muitos sujeitos formidáveis.
Além disso, o trabalho deles tinha uma função vital neste mundo. Se as árvores não fossem regularmente cortadas, em algum momento teriam que lidar com enxames de entes perigosos. Lembra da formação que discutimos antes, Rudeus? Disse Elinalise. Vamos tomar nossas posições. Certo. Ainda assim, isso não era nada para aventureiros veteranos como nós. Estávamos alertas, é claro, mas calmos. Elinalise assumiu a liderança e eu a segui de certa distância. Como podia se esperar de uma elfa, ela sabia como andar neste terreno. E graças à sua excelente audição, recebíamos avisos antecipados sempre que algum inimigo tentava nos emboscar. 3 monstros às 2 horas. Certo. Ao comando, disparei um canhão de pedra à frente e à direita. O projétil acertou um javali verde, bem no momento em que ele rompeu a folhagem, fazendo-o voar para trás enquanto esguichava sangue. Seus 2 companheiros na mesma hora deram meia volta e fugiram. Elinalise estava lidando com a parte de busca e eu com o dever de destruir. Até então, estávamos eliminando todas as ameaças antes mesmo de se aproximarem de nós. Não tínhamos nos envolvido em nenhum combate real até o momento, o que era bom para mim. Elinalise parecia estar nos guiando em torno de áreas perigosas onde os animais se reuniam em grande número. Evidentemente, era uma habilidade que adquiriu ao longo dos anos, e não algum tipo de instinto élfico natural. Acho que encontrei. É este o monumento que estávamos procurando, certo? Passado algum tempo, ela avistou o que estávamos tentando encontrar. Era uma chapa de pedra plana com um símbolo esculpido na superfície, em frente a uma espessa parede de vegetação. Me resignei com a possibilidade de vasculhar a floresta por 2 ou 3 dias, mas conseguimos encontrar a coisa antes do pôr do sol. A mulher talvez tivesse colocado pontos de habilidades em encontrar segredos ou algo assim. As escritas na pedra me eram familiares às do monumento dos 7 grandes poderes. Tinha o brasão do deus dragão, um padrão afiado e angular composto principalmente de triângulos. Me lembrava um pouco do símbolo mágico que aparecia na testa de um personagem de anime quando ele ficava mais forte, embora os detalhes específicos fossem totalmente diferentes. Talvez fossem ambos representações do rosto de um dragão. Ainda assim, eu já tinha visto esse brasão sozinho? Ah, é mesmo. Parecia muito com o símbolo que estava naqueles documentos que encontrei no porão da minha casa. Existiam algumas diferenças sutis, mas eram definitivamente semelhantes. Será que o homem que criou aquele robô assassino possuía alguma conexão com o Deus Dragão? Bem, provavelmente existia um monte de símbolos parecidos por aí. No meu velho mundo, muitos países tinham bandeiras semelhantes. Algum problema? Não, não é nada. Elinalise percebeu que eu passei um bom tempo estudando o símbolo, mas decidi não prosseguir mais com a mesma linha de pensamento. Tínhamos outras prioridades no momento. Então vou começar a remover a barreira, falei. Certo. Elinalise se virou para cuidar da retaguarda enquanto eu trabalhava. Coloquei a mão na superfície da pedra e abri o diário de Nanahoshi, na página onde ela havia escrito suas anotações. Havia um encantamento específico que eu deveria usar. O Wyrm viveu apenas pelos seus ideais. Ninguém poderia escapar do alcance de seus poderosos braços. Ele foi o segundo a morrer, um general dragão, suas escamas verdes e douradas, sua vida sendo o mais efêmero dos sonhos. Em nome do imperador dragão sagrado Shirad, quebro seu selo. No instante em que a palavra final saiu da minha boca, senti a mana fluindo do meu braço para a pedra, e o mundo começou a se distorcer diante dos meus olhos. O próprio ar pareceu circular de um jeito estranho por um momento. Quando passou, a espessa parede de árvores e plantas à minha frente sumiu, deixando um edifício de pedra no lugar de tudo. Uau! Nunca vi um encantamento como este, disse Elinalise, olhando espantada para a estrutura. Também não era como nada que eu já tinha visto. Mas a maneira como a pedra sugou a minha mana era familiar. Provavelmente era um implemento mágico estacionário e superdimensionado. Se o quebrássemos ao meio, devíamos encontrar um monte de círculos mágicos complexos gravados lá dentro. Ainda assim, o encantamento me pareceu ser original do Deus Dragão, com todas as referências a dragões. Aquele cara, Imperador Dragão Sagrado Shirad, era um dos 5 generais dragões das velhas histórias, não? O encantamento parecia incompleto, visto que faltava o nome do feitiço em si. Mas se tivesse a coisa toda, talvez pudesse imitar o poder da pedra e dissipar as barreiras mágicas livremente. Isso parecia perturbadoramente plausível. Bem, vamos indo. Certo. Eu meio que queria arrancar a pedra e levá-la para casa comigo, mas parecia o tipo de coisa que poderia me fazer ser assassinado por Orsted. Já tive o suficiente disso por uma vida. O prédio diante de nós era uma estrutura atarracada de um único andar. Vinhas de era corriam ao longo de suas paredes,
e havia lugares onde as pedras se desintegraram ao longo dos anos. O lugar parece uma típica ruína antiga, não? Vi alguns labirintos com entradas parecidas com isso, disse Elinalise. Ah, é mesmo. Você não tem nenhuma experiência com labirintos, tem, Rudeus? Não. Explorei algumas ruínas antigas e tal, acho, mas nunca um labirinto de verdade. Nesse caso, certifique-se de ficar atrás de mim. Só pise onde eu pisar. Certo, posso fazer isso. Mas, não acho que este lugar seja um labirinto, ou é? Melhor prevenir do que remediar. Justo. Pelo que sabíamos, podiam existir armadilhas. Ainda assim, Elinalise não era uma ladra nem nada do tipo. Seria capaz de encontrar armadilhas? Só por garantia, ativei meu olho da previsão. Não era exatamente um sistema de alerta antecipado, mas poderia me ajudar a lidar um pouco melhor com emboscadas repentinas. Então tá, Rudeus. Vamos lá. Esteja pronto para me cobrir no caso de as coisas ficarem feias. Certo. Cautelosamente, Elinalise e eu entramos juntos na ruína de pedra. O interior também era feito de pedra. Aqui e ali, podia ver vinhas ou raízes de árvores cutucando as paredes. Uma situação clássica de ruínas florestais, basicamente. Mas a estrutura não era tão grande. Na verdade, parecia que possuía apenas 4 cômodos. Nos movemos sem pressa, certificando-nos de investigar todos os cantos. Os 2 cômodos mais próximos da entrada eram espaços completamente vazios com cerca de 7 metros quadrados. O terceiro tinha um armarinho em um canto. Quando abrimos a porta, encontramos roupas de inverno masculinas ali guardadas. Ficou claro que não estavam ali por décadas. Alguém havia trocado de roupas neste lugar há relativamente pouco tempo. E, por alguém, digo Orsted. O círculo de teletransporte supostamente nos levaria para o meio do deserto, e essa região sofria com nevascas durante boa parte do ano. Eu imaginava que seria difícil comprar roupas adequadas para esse clima em Begarit, e provavelmente era por isso que as deixou ali para sua próxima visita. Se eu soubesse que poderíamos deixar coisas assim para trás, poderia ter preparado um pouco mais de bagagem. Mas não faz sentido chorar pelo leite derramado. Qual o problema? Existe algum motivo para você ficar olhando para essas roupas? Não. Só estou me perguntando se há algo que poderíamos deixar para nossa viagem de volta. Não sei. Se deixássemos suprimentos aqui, estaríamos basicamente os desperdiçando. Claro, se deixássemos a comida que preparamos ali por meses, ela definitivamente não continuaria comestível. Com ou sem barreira, deviam existir insetos no local. Então vamos embora, disse Elinalise, virando-se para a saída. Certo. No quarto e último cômodo, encontramos um conjunto de escadas que desciam para a escuridão. Minha nossa! Isso sim parece suspeito. Elinalise examinou a área ao redor das escadas e verificou todos os cantos do cômodo, igual um jogador de FPS limpando a área. Acredito que as escadas eram lugares populares para colocar armadilhas. Então tá, acho que está tudo bem. No final, porém, ela não achou nada. Não fiquei tão surpreso. Se alguém quisesse colocar armadilhas no lugar, provavelmente também as colocaria na entrada. Vou descer primeiro. Cuide da retaguarda, Rudeus. Certo. Elinalise desceu as escadas bem devagar e com muito cuidado. Fiz questão de seguir seus passos. Estranhamente, as ruínas não ficaram mais escuras à medida que descíamos. O motivo disso ficou claro assim que chegamos ao fim da escada. Bem, aí está. Havia um enorme círculo mágico no chão à nossa frente, tão grande quanto um dos cômodos do andar de cima. Em tamanho, pelo menos, era comparável ao que fiquei preso no Palácio Real de Chirone. E estava constantemente emitindo uma luz branco-azulada. Então seria este o círculo de teletransporte? Sim, devo assumir que sim. Só para ter certeza, tirei o diário de Nanahoshi da minha bolsa e revi as suas anotações. A coisa à nossa frente parecia muito semelhante ao esboço de um círculo de teletransporte bidirecional. Havia pequenas diferenças, mas todos os recursos principais estavam ali. Tudo o que tínhamos a fazer era pisar na coisa e, teoricamente, deveríamos reaparecer no continente Begarit. Elinalise, no entanto, não parecia estar com pressa para fazer isso. Estava olhando para o círculo mágico com uma expressão hesitante no rosto. Algum problema, Elinalise? Tenho algumas memórias bem dolorosas envolvendo teletransportes, isso é tudo. Memórias dolorosas? Estava falando sobre algum incidente durante seus dias como aventureira? Bem, você não é a única. Ah. Suponho que não. Elinalise balançou a cabeça e voltou a olhar para o círculo mágico.
Desta vez, havia uma expressão realmente determinada em seu rosto. Se essa coisa nos jogar no meio do oceano, acrescentei prestativamente, vamos nos certificar de fazer Nanahoshi se arrepender. Tudo bem, disse Elinalise. Vou segurá-la enquanto você enfia. Podemos ir com algo menos sexual? Sexual? Não especifiquei o que você estaria enfiando, nem onde, querido. Você pode simplesmente enfiar o dedo no nariz dela ou algo assim. Você que leva tudo por trás. Enfiar o dedo no nariz de uma garota, na verdade, ainda me parece algo meio sexual. É mesmo? Depois vou perguntar se o Cliff quer tentar. Não me culpe se ele aceitar. Sorrindo, Elinalise me pegou pela mão. Apesar de seus dedos finos, seu aperto era forte. Esta era a mão de uma aventureira. Também estava um pouco quente e suada, e fez meu coração começar a bater um pouco mais rápido. Claro, eu tinha a Sylphie, e Elinalise tinha o Cliff. Se acontecesse algo entre nós, estaríamos ambos cometendo adultério. E, de qualquer forma, não era como se tivéssemos sentimentos um pelo outro. Espero que não esteja entendendo as coisas mal, Deus. É importante mantermos contato físico enquanto nos teletransportamos, isso se quisermos ter certeza de que continuaremos juntos. Ah, é mesmo. Sim. Sinto muito por isso. Opa! Isso foi meio embaraçoso. Eu não era mais um virgem, então não tinha desculpas para continuar cometendo esse tipo de erro. Lá vou eu de novo, seduzindo o marido da minha neta sem nem tentar, suspirou Elinalise. Suponho que sou tão gostosa que isso chega a ser um crime. Sim. É melhor expiar os seus delitos apresentando um pedido de divórcio. Ei! Vamos lá, agora você só está sendo rude. Assim era melhor. Se transformássemos o constrangimento em piada, isso acalmaria a tensão sexual. Elinalise realmente sabia como lidar com esse tipo de situação. Certo, e aí, podemos ir? Vamos fazer isso. Pisamos no círculo de teletransporte ao mesmo tempo. Capítulo 10. Predador natural. Teleportar era parecido com acordar de um cochilo. Eu talvez tivesse inclusive perdido a consciência por um momento. Olhando para o lado, vi que Elinalise estava igualmente assustada. Acho que chegamos, falei depois de um momento. Bem, talvez. Ainda estávamos em uma ruína de pedra, exatamente como antes. E, à primeira vista, a câmara não parecia particularmente diferente. Depois de alguns segundos, entretanto, comecei a notar pequenas pilhas de areia nos cantos e a falta de musgo nas paredes. A pedra também tinha uma cor ligeiramente mais marrom. Tínhamos sido teletransportados para algum lugar e, até aí, tudo certo. Cautelosamente deixei o círculo mágico. Meu corpo parecia estar funcionando como sempre. Eu também continuava com os meus pertences. E eu não tinha trocado de corpo com Elinalise nem nada assim. Assim que saímos do teletransportador, ele voltou a emitir aquela luz branco-azulada. Pelo visto, estava pronto para nos levar de volta para o outro lado. Isso era conveniente e tal, mas não vi nenhum cristal mágico alimentando a coisa. Como exatamente consegui a mana de que precisava? Será que havia uma fonte de energia enterrada sob o chão? E se de alguma forma estivesse absorvendo a mana do ar ao redor? Se houvesse uma forma de fazer isso, eu realmente queria aprender. Ah, espera. Devemos verificar para ter certeza de que poderíamos voltar para o outro lado, não? Isso parece prudente, sim. Era supostamente um teletransportador bidirecional, mas não tínhamos como saber se funcionava direito ou se tinha algum tipo de limitação. Se pudéssemos fazer a viagem só de ida, precisaríamos voltar para casa por outra rota. Isso colocaria fim ao meu plano de voltar antes que Sylphie desse à luz. Acho que vou. Não, eu vou. Se eu não voltar em alguns minutos, pode continuar sem mim, disse Elinalise, me empurrando suavemente. Não gosto da ideia de contar ao Paul que você sumiu depois de pisar em um teletransportador. Bem, então tá bom. Vou deixar isso com você. De qualquer forma, isso não importava tanto. Para começo de conversa, eu ainda nem tinha certeza de que estávamos no continente certo. Certo, espera aí. Elinalise saltou de volta no círculo mágico e sumiu do nada. Pensei que tive um breve vislumbre dela sendo sugada para o chão. Pensando bem, foi a primeira vez que vi alguém sendo teletransportado. Essas coisas se moviam pelo solo? No momento, não havia muito a fazer, a não ser esperar. Confiei na memória de Nanahoshi, pelo que ela disse, não precisaria de nenhum encantamento mágico ou técnica especial para usar essas coisas. Existia a chance de que Orsted usasse algum tipo de instrumento mágico, mas tínhamos chegado até ali com bastante facilidade.
Eu queria pensar que a viagem de volta seria igualmente tranquila. Passaram 5 minutos. Depois 10. E então 15. Ela está demorando. 1. Quando comecei a ficar preocupado, Elinalise finalmente reapareceu. Foi como assistir o teletransporte acontecendo ao contrário, ela brotou do chão em uma fração de segundo. Por um momento pareceu meio tonta, mas balançou a cabeça assim que se deparou com o meu olhar. Tudo certo, Deus. Isso funciona direito. Sério? Eu estava começando a ficar preocupado. Você demorou mais tempo do que eu esperava. O quê? Não passei mais do que alguns segundos do lado de lá. Então o processo de teletransporte não era literalmente instantâneo. Mas fazer uma viagem enorme em questão de minutos não era um mau negócio. Parecia que existia um atraso de cerca de 7 minutos por viagem. Pensando bem, ouvi algo sobre o incidente de deslocamento de Fitoa, algo que devia ser relevante. Era suposto que houvesse um atraso estranho entre os desaparecimentos e quando as pessoas reapareceram em outros lugares. Foi Sylphie quem me contou isso? Teletransportação podia ser um meio de viagem rápido, mas não era instantâneo. Talvez fosse algo parecido com um salto boson. Bem, sem problemas. Você voltou, e é isso que importa. Suponho que sim. Se essas coisas fossem perigosas, Orsted não as usaria. E ao menos confirmamos a possibilidade de voltar para casa. Então podemos continuar? Ficando um pouco mais tranquilo, caminhei até a escada de pedra que conduzia para cima. No instante em que chegamos ao primeiro andar, notei um aumento acentuado na temperatura. O ar estava brutalmente quente. Não parecia muito úmido, o que fazia sentido, já que devíamos estar no meio de um deserto. O primeiro andar parecia virtualmente idêntico ao das ruínas que deixamos para trás, lá na floresta. A principal diferença era o chão coberto por areia e a falta de vegetação nas paredes. Notei algumas pegadas aqui e ali. Deviam ser de Orsted. Se acabássemos nos esbarrando, eu teria que fugir antes que ele tivesse a chance de me matar. Também havia 4 cômodos ali, exatamente igual ao outro lugar. Em um deles, porém, encontramos algumas capas brancas, grossas, e cantis de água. Provavelmente mais coisas de Orsted. O que devemos fazer a respeito das nossas pegadas? Acha que devo apagá-las? Você está preocupado com aquele Orsted? Acho bem improvável que acabemos o encontrando. Verdade, mas eu ainda estava meio assustado. Será que devia deixar uma mensagem? Devia dizer a ele que Nanahoshi me contou sobre este lugar, e que eu só estava usando por causa de uma emergência familiar. Prometer guardar segredo e implorar para que não ficasse zangado comigo? Mas, bem, não tinha como dizer quando ele apareceria de novo. Ele poderia nunca descobrir que passamos por ali, neste caso, deixar uma carta seria um convite para a confusão. Alguns momentos depois, decidi não me incomodar. Demoramos um pouco para vasculhar as ruínas, só por precaução, mas não encontramos nada digno de nota. Orsted também não estava à espreita no local, é claro. Depois de explorar cada cantinho da ruína, pela primeira vez colocamos os pés fora dela. Estava quente lá fora. Muito quente. A palavra quente chegava até a ser inadequada, para ser sincero. O vento inclusive machucou o meu rosto. Tudo o que eu vi à frente era um mar de dunas de areia ondulantes. Parecia uma das fotos que eu tinha visto do Saara, um deserto da minha vida anterior. O sol já estava começando a se pôr. Mas, quando no deserto, não seria melhor viajar à noite? Espera, não. Será que não seria mais perigoso, já que a temperatura poderia ficar negativa? Não que as coisas neste mundo fossem todas necessariamente idênticas. Eu parecia lembrar que os monstros do deserto ficavam mais ativos à noite. Se perambulássemos no escuro e acabássemos emboscados, as coisas poderiam ficar perigosas. O que acha que devemos fazer, Elinalise? Perguntei. Se partirmos agora, não vamos chegar muito longe até o pôr do sol. Está meio cedo, mas acho que precisamos aproveitar para descansar com um teto sobre nossas cabeças. Acabamos decidindo passar a noite nas ruínas. A noite se provou tão fria quanto eu temia. Eu estava acostumado com o frio do norte, mas a maneira repentina como a temperatura caiu foi algo difícil de suportar. Ainda estávamos bem, já que tínhamos paredes grossas para nossa proteção. Mas teríamos que pensar em como nos manter aquecidos enquanto estivéssemos acampando ao ar livre. Será que eu poderia fazer um abrigo temporário com magia? Fortaleza de terra era um bom feitiço para isso, mas teria que continuar alimentando-o com mana, ou acabaria desmoronando. Se eu pensasse um pouco, talvez pudesse criar uma estrutura simples, no estilo iglú, que se manteria em pé. Então poderíamos acender uma fogueira lá dentro para que nos aquecesse. Sim,
parecia um bom plano. Para esta noite, porém, decidimos nos embrulhar em nossos sacos de dormir e ficar no chão mesmo. Levei algum tempo para recarregar o implemento mágico de Elinalise, e só então me deitei. Isso envolvia colocar minhas 2 mãos na fralda dela e canalizar um pouco de mana. Para ser sincero, eu me sentia um idiota. Deus, murmurou Elinalise, se você ficar com pouca mana, pode adiar a recarga dessa coisa por algum tempo. Mas se eu parar de alimentar isso com mana, você não conseguirá se conter, não é? Sua magia será cada vez mais crucial conforme entrarmos em combate. Temos que priorizar a sua capacidade de luta. Os monstros do continente Begarit não eram, em média, tão ferozes quanto os do continente Demônio. Mas alguns deles supostamente tinham uma força comparável. Ficar de guarda baixa poderia ser fatal. Não se preocupe. Sinceramente, isso não prejudica o meu suprimento de mana. Sério? Nossa, seu reservatório de mana parece ser um poço sem fundo. Mais ou menos parecido com o seu apetite sexual. Ah, eu não diria que sinto tanto tesão, querido. Se eu demorasse para encher essa coisa de mana e Elinalise entrasse no modo de sedução, acabaríamos em apuros. Eu provavelmente não seria capaz de resistir no caso de ela decidir me atacar. Poderia dar muitas desculpas convenientes, só desta vez. Será nosso segredinho. Tentei impedi-la, mas ela me forçou. E se eu cedesse à pressão, poderia acabar arruinando as nossas vidas. Digo, e se ela engravidasse? Cliff me odiaria pelo resto da vida, e duvido que Sylphie algum dia me perdoaria. Sem mencionar o que minhas irmãzinhas pensariam. Eu não conseguia imaginar nada de bom como fruto por me deitar com Elinalise. Se realmente não pudéssemos nos impedir, eu talvez pudesse convencê-la ao menos a parar no sexo oral. Não. Eu nem deveria pensar nessas coisas. No momento eu estava obviamente um pouco sobrecarregado. Na última semana, passei tempo demais passando os braços na cintura de Elinalise. Não tínhamos feito nada sexual, mas não se pode culpar um jovem por ficar um pouco excitado. Nesta noite, precisaria cuidar das minhas necessidades sozinho, aproveitando o turno de guarda ou algo assim. Bem, então, vamos dormir? Imagino que em breve nos moveremos pelo deserto, então devemos poupar as nossas forças. Você tem razão. Por mais que eu quisesse conservar minhas energias, precisava soltar alguma coisa nesta noite. Às vezes não é fácil ser homem. Naquela noite, mais tarde, enquanto estava deitado dentro das ruínas, senti um cheiro doce flutuando pelo ar. Senti meu coração começando a bater mais forte na mesma hora. Abrindo os olhos, vi Elinalise fazendo uma careta enquanto dormia, com sua espada entre seus braços. Me vi observando seu pescoço pálido e mãos finas. Seu rosto parecia uma versão amadurecida do rosto de Sylphie. Ela também era alta e magra. Especialmente da cintura para baixo, sua silhueta era uma das mais perfeitas que eu já tinha visto. E, também, ela não era supostamente muito boa de cama. Haha! De repente, a haste da minha bandeira foi colocada de pé e começou a tremer enquanto meus pensamentos ficavam nublados pelo desejo. Elinalise se contorcia enquanto dormia. Seu cobertor escorregou e consegui ter uma boa visão de suas coxas, usando shorts de couro bem apertados. A mulher tinha uma bela bunda. Queria dar uma apertada naquilo. Mesmo sem querer, acabei inconscientemente estendendo a mão. Eu queria tocá-la. Muito mesmo. Meus dedos alcançaram suas coxas. Pareciam incrivelmente macias. Elinalise arfou e abriu um pouco as pernas. Ela estava tentando me seduzir ou o quê? A possibilidade de me conter parecia cada vez mais distante. Afinal, qual era a importância disso? Poderíamos tornar isso em um acontecimento único. Ela não me recusaria. Guardaria segredo. Isso não seria problema. Cliff. Mas Elinalise então murmurou aquele nome enquanto dormia, e com isso recobrei os sentidos. Virando, rastejei para fora do cômodo, depois, fui para o lado de fora do edifício. Eu pensava que estava tudo bem, mas evidentemente passei tempo demais negligenciando as necessidades do meu corpo. Quase fui tomado por uma onda momentânea de luxúria. Já estava na hora de me aliviar, se é que entende. Sentado no topo de uma duna que não ficava longe, comecei a baixar as calças, e então ouvi um barulho. Eu não estava sozinho. Elinalise tinha me seguido para o lado de fora? Olhando ao meu redor, vi uma mulher muito sensual parada não muito longe. Estava muito frio por ali, mas ela estava vestida como uma dançarina. Suas roupas eram finas o suficiente para que parecessem transparentes à luz do dia. Seu cabelo era curto e encaracolado, provavelmente preto.
Era difícil distinguir o seu tom de pele na escuridão, mas seu corpo brilhava, pálido contra o céu escuro. Mais importante ainda, ela tinha um corpo bacana. As curvas certas, sabe? Ela fazia Elinalise parecer uma prancha de madeira. A mulher levou um dedo à boca e sedutoramente o chupou. Acabei olhando, paralisado, para os seus lábios. Lentamente, com muita paciência, ela se aproximou de mim. E então se agachou, abrindo um pouco as pernas. O cheiro doce que senti antes inundou o ar, ficando muito mais forte do que antes. Isso me acertou como um tsunami. Engoli em seco. Havia algo quente escorrendo pelo meu queixo. Quando toquei meu rosto, descobri que estava tendo uma hemorragia nasal. He. A mulher convidativamente me estendeu a mão. A peguei e deixei que me puxasse para. Deus! Naquele instante, ouvi um grito de dentro das ruínas. A mulher saltou para trás. Uma fração de segundo depois, Elinalise moveu a espada, cortando o espaço no ar onde ela estava. Antes que eu pudesse reagir, Elinalise se posicionou entre mim e minha sedutora. Controle-se, seu idiota! Gritou ela. Hein? Eu nem sabia como reagir. Mas Elinalise já estava levantando seu escudo e atacando a mulher. Kay! Ela soltou um grito agudo, e suas unhas cresceram até um comprimento anormal. Seu corpo estava mudando de forma. Asas completamente formadas surgiram em suas costas e ela começou a batê-las com ferocidade, tentando deixar o chão. Elinalise já estava em cima dela. Bruscamente balançando seu escudo contra o rosto da mulher, ela a jogou no chão. E uma vez que tinha a mulher se debatendo, presa ao seu pé, cravou sua espada para baixo. Ah! A mulher soltou um assustador grito final, mas Elinalise continuou empurrando a lâmina ainda mais fundo. Um momento depois, saltou para trás. A mulher se contraiu e teve alguns espasmos, mas logo parou de se mover. Ela estava morta. Fiquei em estado de choque. Minha mente não queria dar sentido a esses eventos. E meu garotão ainda não tinha voltado ao normal. Mas que porra! O que foi que aconteceu? Enquanto eu ficava ali, estupefato, Elinalise se virou em minha direção e deu um tapa no meu rosto. Acorda logo! Essa coisa era uma súcubo. Hein? Uma súcubo? Espera, sério? Aquela coisa morta no chão me parecia uma mulher normal, mesmo tendo asas de morcego gigantes e garras estranhamente longas. Oh! Assim que olhei mais de perto, percebi que sua pele era azul brilhante. E seu rosto também não parecia muito humano. Mas o corpo dela era mesmo suculento. Ao menos antes de morrer. Talvez ainda continuasse bom. Sim. É a primeira que eu vejo, mas tenho certeza, disse Elinalise. Acho que essa coisa de elas soltarem um odor estranho não era uma lenda urbana. Que odor estranho? Na verdade, me parecia uma fragrância agradável. E meio excitante. Mas, de qualquer forma, me vi mais uma vez secando Elinalise. Ela não tinha muito peito, mas seu rosto era lindo e suas pernas bem torneadas. E aquela bunda, puta merda. Elinalise, você tem um corpo bem bacana, sabe? O quê? Deus? Controle-se, por favor. Não fiz nada demais, certo? A mulher dormia com qualquer um. Se eu a elogiasse o suficiente, ela me deixaria dar uma mitidinha. Sabe, sempre sonhei em transar com uma garota igual você. Se você continuar com isso, vou contar para Sylphie. Ei, o que os olhos não veem o coração não sente. Ficando de pé, comecei a caminhar lentamente em direção a Elinalise. Ela ergueu o escudo e se afastou de mim. Droga, é mesmo, murmurou ela. Súcubos podem enfeitiçar homens, não é? Vamos lá, gostosa. Vamos nos divertir um pouco. Elinalise franziu a testa e suspirou. E então deu uma escudada na minha cara. Caí com tudo na areia, luzes brilhantes piscando diante dos meus olhos. Isso, entretanto, não importava. Eu tinha coisas mais importantes em que pensar. Tipo transar com Elinalise. Haha. Vamos lá, gatinha. Você não vai se arrepender, tenho certeza. Ah, meu Deus. Deus, use magia de desintoxicação em você mesmo. E continue usando até contar até 10. Magia de desintoxicação? Se eu fizer isso, a gente vai dar uma trepadinha? Falamos sobre isso depois. Só faça, entendido? Ofegando sem parar, comecei a lançar meus feitiços de desintoxicação, começando pelo mais básico e avançando para os intermediários.
Depois de lançar alguns deles, entretanto, meu corpo de repente ficou muito mais leve. Era como se a névoa dentro da minha cabeça tivesse sumido. A parte inferior do meu corpo ainda estava meio animada, mas minha necessidade desesperada por sexo estava sumindo. Olhei para Elinalise. Ela era uma mulher atraente, sem dúvidas. Mas isso era tudo o que eu pensava. Ouvi dizer que o cheiro de uma súcubo tem a capacidade de fazer os homens perderem o juízo. Parece que isso também é verdade. Elinalise lentamente embainhou a espada, depois, cruzou os braços e soltou um suspiro. Meu Deus! O que eu estava tentando fazer? Procurei as últimas palavras que tinha dito em minhas memórias. Merda! E aí, vamos dormir? E, da próxima vez, tome mais cuidado. Elinalise já estava se virando para retornar às ruínas. Me remexendo, envergonhado, a chamei. Senhorita Elinalise. Sinto muito por tudo. Ela olhou para mim com desconfiança, mas então mostrou um sorriso travesso. O que é isso? Sempre sonhei em transar com uma garota igual você? Pude sentir meu rosto ficando quente. Não foi culpa minha. A súcubo me obrigou. Vamos lá, gostosa. Você não vai se arrepender. Puta merda, isso era humilhante. Sorrindo, ela se aproximou de mim e me deu um cascudo. Está tudo bem, eu entendo. Esse tipo de efeito é comum, sabe? A culpa não é sua. Não vou contar sobre isso para Sylphie ou Paul. Você é uma santa, Elinalise. Mas tente não confiar cegamente em mim, entendeu? Posso me controlar por um tempo, mas a minha maldição fica mais forte com o tempo. Em algum momento, posso não conseguir me conter. Sim. Certo. Bem, se acontecer, aconteceu. Não, idiota. Se chegar a esse ponto, você deveria me parar. Tá bom, tá bom. Balançando a cabeça, Elinalise sorriu gentilmente. Então acho que vou dormir. Fique algum tempo de guarda, por favor. Ah, e certifique-se de queimar esse corpo. Certo. Com isso, ela voltou para dentro das ruínas. Eu ainda não conseguia me sentir culpado pela forma como a tratei, mas não havia mais muita coisa que pudesse ser feita. Precisaria queimar o corpo da súcubo e depois enterrar seus ossos. De perto, não era tão atraente, suas características eram iguais às de um morcego, na verdade. Acho que se não prestasse atenção poderia acabar confundindo com uma humana, mas eu não conseguia entender por que fiquei tão excitado. Poderia, inclusive, jurar que no começo ela era uma linda garota. Talvez só tivesse revelado sua forma real quando sua natureza verdadeira foi exposta, iguais aos vampiros de filmes de terror. Ainda assim, aquele corpo não era coisa da minha imaginação. O corpo dela era formoso, sem dúvidas. Talvez fosse esse o problema. Do pescoço para baixo, era como uma versão mais encorpada de Elinalise, só que com asas. Certo, vamos tentar desviar a atenção do assunto. Foi uma decisão muito difícil. Se Elinalise não tivesse aparecido na hora certa, o que me aconteceria? A coisa talvez me pegaria pela mão, atrairia para algum lugar e sugaria minha fonte de vida. Droga! E minhas bolas continuam cheias. Mais um motivo para ficar decepcionado. Nesse ritmo, poderia acabar começando a, em algum momento, dar em cima de Elinalise. Talvez devesse me aliviar antes de voltar. Enquanto olhava para a súcubo, é claro. Ainda era nossa primeira noite no continente Begarit, e a viagem já se revelava um verdadeiro desafio. Capítulo 11. O ecossistema desértico. Nossa jornada pelo deserto começou na manhã seguinte. O ataque daquela súcubo serviu para me alertar a respeito dos perigos que nos aguardariam. Passei os últimos anos em uma boa e segura cidade universitária, e isso podia ter entorpecido meus instintos. Eles não eram tão afiados, mesmo antes, mas eu definitivamente fiquei um pouco mais relaxado a respeito das coisas. Agora estávamos no continente Begarit. Este lugar não era tão seguro quanto o continente central. Precisava colocar minha cabeça para funcionar, ou então faria que nós dois morrêssemos. Vamos tentar nos manter cobertos, sugere enquanto avançávamos. Certifique-se de também ficar hidratada. Se seu cantil secar, pode me falar. Claro. Nós dois estávamos usando casacos com capuzes. Expor qualquer pedaço de pele poderia ser perigoso. Se Cliff estivesse junto, eu tinha a sensação de que ele estaria reclamando por usar roupas demais, já que fazia calor. Embora estivéssemos no meio de um deserto, eu poderia reabastecer nosso suprimento de água usando magia, e repetir o processo sempre que fosse necessário.
Ainda assim, nem eu nem Elinalise tínhamos qualquer experiência com esse tipo de terreno, e não tínhamos como dizer o que seria encontrado à frente. Existia o risco de eu acabar sofrendo uma insolação e ficar incapaz de usar feitiços, por exemplo. Precisávamos tomar cuidado. Então devo definir o nosso curso para o norte? Perguntou Elinalise. Sim, por favor. O mapa de Nanahoshi indicava que a cidade mais próxima ficava naquela direção, mas continuava sendo difícil chegar lá. Elinalise não precisava de uma bússola para nossa orientação, uma habilidade élfica relativamente conhecida. Eles nunca perdiam o senso de direção, mesmo em florestas tão densas que o sol ficava escondido. Com essa habilidade, assim como as que adquiriu ao longo dos anos, eu estava confiante de que ela nos manteria no caminho correto, independentemente de quaisquer obstáculos que encontrássemos. Pensando bem, conheci algumas pessoas que podiam encontrar o caminho em terrenos parecidos, e tudo com o uso de um simples mapa básico. Acho que era uma habilidade que se desenvolvia com bastante prática. Aqui fora está realmente quente, resmungou ela. Posso tentar criar uma tempestade ao nosso redor, caso queira. Não precisa, querido. Provavelmente atrairia hordas de monstros. Os animais do deserto estavam sempre à procura de fontes de água. Pensar nisso me fez lembrar das hordas de lagartos que surgiam na estação das chuvas na grande floresta. Ainda assim, ouvi dizer que os monstros deste continente não suportavam o frio. Se algum dia acabássemos cercados, eu poderia tentar formar algum gelo ao nosso redor, contanto que pudesse fazer isso sem acabar machucando Elinalise por acidente. Por ora, entretanto, apenas segui os passos dela. Era a minha primeira vez caminhando no deserto. Parecia que, a cada passo, meus pés afundavam no chão. Por sorte, me acostumei a andar pela neve dos territórios nortenhos. Isso não era exatamente igual, mas minha habilidade de manter os passos leves continuava útil. Senti que poderia suportar o dia todo sem ficar muito desgastado. Entretanto, esse otimismo inicial se provou um pouco equivocado. Poucas horas depois, comecei a ficar cada vez mais exausto. O sol batendo em nossas costas era o maior problema. Isso e os ventos escaldantes que não paravam de soprar na minha cara. Percebi que minha temperatura estava alta e que comecei a ficar um pouco tonto. Eu me reidratava sempre que podia, mas aquela sensação de cansaço continuava aumentando sem parar. Talvez devesse convocar uma ou duas nuvens acima de nós. Elinalise, em comparação, continuava em uma forma surpreendentemente boa. Você não tem tanta resistência quanto imaginei, Deus. A areia não é um grande problema, já que estou acostumado a andar na neve, mas o calor está matando. Sinceramente, suponho que Cliff ou Zanoba já teriam colapsado. Não trazê-los juntos foi o melhor. Eu nunca me cansava de me surpreender com o quanto os guerreiros deste mundo eram monstruosamente resistentes. Será que essa resistência não natural também tinha algo a ver com aquela aura de batalha? Isso me deixou com muita inveja. De qualquer forma, esse calor era má notícia. Parecia que meu suor evaporava antes mesmo de escorrer pelo rosto. Lá nos territórios nortenhos, o principal problema era o frio. Lá, poderia gerar um bolsão de calor ao meu redor com o uso de magia, uma aplicação prática do feitiço queima local. Talvez houvesse uma variação que tornaria este lugar mais tolerável. Ah, isso é bem legal, disse Elinalise. Precisa de alguma coisa, Deus? Sim, estou tentando baixar um pouco a temperatura ao nosso redor. Depois de algumas tentativas e erros, consegui esfriar o clima, mas só uns 5 graus. Continuava brutalmente quente. O sol estava muito forte, eu estava usando um capuz grosso, mas ainda parecia que minha cabeça estava incendiada. Talvez devíamos ter pego guarda-sóis ou algo assim. Nesse tempo, complementei meu feitiço de resfriamento ao magicamente congelar a água de um dos meus cantis e o colocando dentro da minha roupa. Se o gelo derretesse, poderia simplesmente congelá-lo de novo. Esses ajustes tornavam as coisas um pouco mais toleráveis. Eu não estava me sentindo confortável, mas ao menos conseguia suportar o calor. Naquele primeiro dia, encontramos vários monstros. A primeira criatura que encontramos foi um escorpião gigante, ele tinha uns 2 metros de comprimento. Sua cauda era bifurcada e podia usar os dois lados como chicotes independentes. Elinalise me disse que se chamavam escorpiões da morte dupla. Sua picada liberava um veneno muito perigoso, um que só poderia ser curado por magia de desintoxicação de nível intermediário. Aliás, fiquei feliz por ter me dedicado a aprender esse nível da magia. A criatura tinha uma carapaça relativamente resistente, mas não era das mais ágeis. Elinalise o prendeu no lugar e eu atirei um canhão de pedra em cerca de 2 segundos. A coisa era supostamente um monstro de rank B, mas não nos representava ameaça. Trabalhamos bem em conjunto.
Se Elinalise estivesse sozinha, entretanto, poderia acabar passando por algumas dificuldades. Eu não tinha certeza sobre os ataques dela serem capazes de causar muito dano a um inimigo tão resistente. Ufa! Essas coisas são bem grandes, não são? Disse Elinalise. Não sei. Me parecem bem normais. Bem, são quase do mesmo tamanho dos monstros do continente demônio, não? Acho que você tem razão. Os monstros do continente Begarit não deviam ser comparáveis aos do continente demônio. Termos encontrado um tão grande, logo de cara, foi estranho. Eu não esperava algo com mais ou menos esse tamanho. Será que os escorpiões são especialmente grandes? Arriscou Elinalise. Claro, talvez. Podíamos ter topado com monstros mais perigosos logo de cara, não acha? Acho que não são tão frequentes. Então pode ser que os monstros desta área sejam mais fortes que o normal. Isso parece um pouco mais provável. Ainda assim, continuamos nos movendo no mesmo ritmo. O próximo monstro que encontramos foi um ente. Este era um inimigo comum. Era um ente cacto, verde e cheio de espinhos, e não uma árvore ambulante. Era um monstro de rank C, capaz de atirar espinhos nos inimigos e usar magia de terra básica. Mas, ainda assim, isso não nos representou grande desafio. Topar com um ente é quase reconfortante, não é? Disse Elinalise, limpando sua lâmina após terminarmos. Acho que sim. Eles estão por toda parte, não? Parecem slimes. Slimes? Mas eles só vivem nas profundezas das cavernas. Foi mal, pode me ignorar. De qualquer forma, é uma pena que estes sejam cactos, não árvores. Não podemos usar seus corpos como lenha. Sim, acho que são molhados demais. Isso poderia ser útil, mas já temos nossa magia. Elinalise era capaz de usar feitiços básicos de magia de água. Presumi que ela matava todas as aulas, mas acho que conseguiu aprender o que precisava. A próxima ameaça surgiu sem qualquer aviso. Estamos sob ataque! Gritou Elinalise, saltando de volta para o meu lado. Uma fração de segundo depois, algo gigantesco surgiu do chão, bem no lugar onde ela estava antes. Era um verme. Um verme extremamente grande, com talvez 1 metro de espessura e pelo menos 5 metros de comprimento. Ele soltou um som estranho, parecido com um latido, e então voltou a mergulhar na areia e desapareceu. Minha nossa, isso me assustou, disse ela. O que era aquela coisa, Elinalise? Acho que era um verme de areia. Um dos grandes. Vermes de areia eram monstros que esperavam pacientemente sob a areia, então irrompiam no ar, buscando atacar a presa que passava por perto. Eu nunca tinha visto um, mas diziam que algumas criaturas semelhantes viviam na grande floresta. Mas seus tamanhos eram bem diferentes. Os que viviam na floresta tinham apenas uns 20 ou 30 centímetros de espessura e, na pior das hipóteses, mordiam no máximo uma perna. Ouvi dizer que o continente demônio tem uns deles bem grandes, disse Elinalise. Você nunca viu um? A maioria dos monstros que encontrei lá eram cobras e lobos. Ah, isso e uma coisa estranha que parecia uma armadura ambulante. Armadura ambulante? O que eram? Destruidores de almas. Chamam eles de executores. Eles andam com enormes espadas. Ah, esses são do tipo forte. Ninguém gosta de se deparar com um deles quando está só. Parecia que os vermes de areia locais também eram excepcionalmente grandes. Tive um vislumbre de um corpo de 5 metros, mas o resto continuava no subsolo, podia muito bem ter uns 10 metros. Isso os tornava grandes o suficiente para engolir um homem inteiro. Se acabasse vagando por cima de um sem perceber, seria o mesmo que pisar em uma armadilha mortal que dispararia na mesma hora. Ainda assim, não representavam muito perigo, desde que pudesse desviar do primeiro ataque. Agitei o solo onde o verme de areia estava enterrado, cortando com lâminas de areia endurecida. Ele morreu sem nem gritar. Uma pequena poça de fluidos se formava ao redor da parte do corpo que ficou para o lado de fora da areia. Se eles têm lagartas tão grandes, imagino como devem ser as borboletas, comentei. Talvez seja assim que apareçam as súcubos. Eles são como borboletas noturnas, não? Haha. Isso significa que você é um tipo de inseto, Elinalise? Bem, todos passamos por experiências estranhas, você sabe. Então ela não estava negando que era uma súcubo. Fiquei curioso a respeito de seus anos como uma lagarta. Ela andava pela biblioteca da escola com um enorme par de óculos. Trabalhava na fazenda usando um macacão sujo? De qualquer forma, senti que Cliff ficaria bem animado se conseguisse uma foto disso. O coração de um homem sempre bate mais forte quando ele vê um lado inesperado da garota que ama.
Os últimos monstros que encontramos naquele dia foram um grupo de formigas. As vimos depois de cruzar uma duna particularmente grande. No instante seguinte, Elinalise me jogou no chão. Acabamos escorregando no meio da descida da duna que havíamos acabado de subir. Ei! O que você está fazendo? Isso é um exército de formigas falange. Isso não significou muito para mim. Mas segui o exemplo de Elinalise, lentamente rastejando pela duna. Isso envolvia ficar encarando a sua bunda por um bom tempo. Um verdadeiro colírio para os olhos. Será que Sylphie ficaria assim com o passar do tempo? A bunda dela já era linda, mas eu não me importaria se ficasse maior. Fique quieto, Rudeus. Não queremos provocá-las. Nos pressionando contra a encosta da colina, espiamos por cima da crista para ver as formigas falange lá embaixo, criaturas vermelho-brilhantes, marchando em formação ordenada. Cada formiga tinha cerca de 30 centímetros a 1 metro de tamanho. Algumas eram maiores que isso, mas outras eram visivelmente menores. Também tinham formas diferentes, vi algumas com asas, e outras até mesmo tinham a parte inferior do corpo com uma aparência estranhamente humana. Apesar das variações entre elas, marchavam obstinadamente para o mesmo destino. Era basicamente um rio de formigas militares enormes, e o rio se estendia até onde os olhos podiam ver. Não consegui nem imaginar quantas seriam. Dados os números e o tamanho, essa definitivamente é uma ameaça de Rank S, disse Elinalise. Uau, sério? Se importa em explicar? Estou um pouco curioso. Formigas falange estão entre os monstros mais perigosos que existem. São conhecidas pelo apetite insaciável e pela capacidade de consumir qualquer coisa que apareça pelo caminho. E essas são particularmente enormes. Devem ser uma espécie única deste continente. Parecia que as formigas falange eram versões mutantes de uma espécie mais típica de formigas correição. Ao contrário das outras formigas, não estabeleciam colônias fixas, passavam suas vidas em constante movimento, comendo tudo que aparecia pelo caminho. Existiam vários predadores naturais, mas o grande número as tornava capazes de dominar qualquer inimigo terrestre, até mesmo dragões perdidos. Em certos intervalos, paravam a jornada e estabeleciam um ninho temporário, onde se reproduziam, assim reabastecendo seus números com a próxima geração. Bem parecido com o comportamento de formigas correição normais. Entretanto, visto que eram monstros, e não animais normais, eram mais espertas e agressivas do que as espécies das quais se desenvolveram. Se começássemos a casualmente caminhar ao longo da duna, elas nos cercariam em um piscar de olhos, mesmo se não fossemos agressivos. As formigas não são individualmente poderosas. Devem ser todas de rank E. As maiores talvez sejam de C ou D. Bem, as de rank C não são motivo para desprezo. E, pela aparência das coisas, havia milhares delas. De qualquer forma, o perigo representado pelos monstros não era individualmente avaliado, era necessário analisar a tendência de se moverem em grupos. Mesmo os monstros de rank C ou D poderiam ameaçar os de rank A, só seria preciso juntar uma dúzia deles. Em um grupo de milhares, definitivamente seriam de rank S. Na minha vida anterior joguei alguns videogames onde lutava contra formigas com 3 vezes o tamanho de um ser humano, mas não havia nenhuma necessidade em serem tão grandes. Ainda mais considerando quão rápidos e poderosos os monstros eram. Ah! Aquela deve ser a rainha. Elinalise apontou para uma formiga particularmente grande que estava entre a multidão. Tinha pelo menos 2 metros de comprimento e a parte superior do corpo era humana. Me lembrava um pouco do chefão de um RPG antigo que cheguei a jogar. No meu antigo mundo, as formigas correição rainhas tinham uns 15 milímetros. Essas coisas eram o quê? 50 vezes maiores? Isso era assustador, claro. Havia muitos monstros que viajavam em grandes grupos, e tendiam a ser muito bons em colaboração durante batalhas. Se eu lançasse um feitiço de ataque, provavelmente assumiriam formações perfeitas, assim como as do exército romano, e me atacariam de todos os lados. Pelo que sabíamos, podiam possuir ataques de longo alcance e até mesmo mágicos. Se eu usasse algum feitiço enorme para atingir todas de uma só vez, será que teríamos chances? Não. Se eu tentasse lançar uma bomba nuclear daquele tamanho, provavelmente também ficaríamos dentro do alcance. Rudeus? Por que você parece que está se preparando para lutar? Hein? Não estou. Bem, você está claramente pensando em como poderia matá-las. Isso estava tão evidente na minha cara? O que eu era? Algum tipo de bárbaro faminto por batalhas. Foi mal. Eu estava pensando em como fugir no caso de sermos notados. Então tá, mas vamos só sentar e esperar até que o exército todo passe, entendido? Certo, falei enquanto balançava a cabeça. Entendido.
Não era como se eu fosse ganhar XP por criar um caminho através de 500 mil de formigas assassinas. As partes de seus corpos podiam ter algum valor como matéria-prima, mas eu não poderia me imaginar arrastando aquelas carapaças pesadas debaixo deste calor brutal. E nosso objetivo era chegar a Rapa o mais rápido possível, e não fazer renome como dois matadores de formigas. Estávamos basicamente em uma missão de reconhecimento. Eu precisava manter isso em mente. Ficamos em espera por cerca de 1 hora, mas, no fim, o enorme exército de formigas seguiu marchando e nos deixou para trás. No deserto, o sol ficava vermelho ao se pôr. A areia começou a emitir um brilho carmesim e poças de sombra se formaram sob as dunas, mudando o cenário marrom arenoso generalizado para um padrão impressionante de vermelho e preto vívido. Parecia que tínhamos entrado em um mundo diferente. Ainda assim, um deserto era um deserto. O Saara do meu velho mundo provavelmente também ficava assim durante a noite. A temperatura está caindo rápido, observei. Sinceramente, acho que podemos fazer mais progresso durante a noite. Suponho que tenha razão. Então vamos continuar andando mais um pouco. Claro, estou. Enquanto conversávamos, ouvi algo cortando o ar. Olhando para cima, vi um grupo de morcegos com cerca de 50 centímetros de comprimento. Estavam batendo as asas ruidosamente circulando a área. Eu não tinha notado isso durante o dia, deviam sair à noite para se alimentar de insetos e lagartos. Estes são morcegos gigantes, Deus. Ah, são monstros. Um caso limítrofe, mas se movem em grupos. Devemos tomar cuidado. Como monstro, o morcego gigante provavelmente era uma ameaça de rank F, ou talvez E, se houvesse um número grande o suficiente deles. Eles não tinham poder mágico ou ofensivo surpreendente e não eram agressivos com os humanos. O principal problema parecia ser que o bater de asas deles poderia se tornar meio irritante. Espera, o que há com essas coisas? Por alguma razão, porém, esses estavam se aglomerando ao redor de Elinalise. Não pareciam estar atacando, mas tinham praticamente a cercado. Será que eram todos machos? Ei! Deus! Não fique só olhando. Me ajude! Pode deixar. Mesmo ágil como era, Elinalise não poderia se mover direito enquanto se movia com uma parede de morcegos ao seu redor. Teria que derrubar todos eles com um pequeno tornado ou algo assim. Mas, enquanto me preparava para lançar um feitiço, notei uma silhueta particularmente grande no meio do enxame. Era uma figura humanoide com asas de morcego e estava voando em nossa direção de forma estranhamente furtiva, e havia um cheiro meio doce no ar. Era uma súcubo. Ah, merda! Canhão de pedra! Bati minha grande e dura pedra direto na pequena sedutora. Fazendo uma careta de agonia, ela segurou a barriga e pulou para trás, então se virou para fugir. Inconscientemente diminuí a intensidade do feitiço para um nível não letal. Eu tinha dificuldades para matar algo que parecia tão humano. Estava na hora de encarar os fatos, não fui criado para ser um exterminador de súcubos. Eu não conseguia me obrigar a matar as coisas, e sempre que sentia aquele cheiro bom, os feromônios ou o que quer que fossem, eu meio que perdia a noção da realidade. Se alguma vez acabasse em um combate individual com uma, eu poderia ser facilmente derrotado. Claro, enquanto pudesse fazer uso do benefício da distância, eu poderia derrubá-las com um único canhão de pedra. Se pudesse ver a chegada, não seria uma ameaça. Em termos de habilidade de combate, uma súcubo provavelmente era o equivalente a um monstro de rank E, mas costumava ser classificada como rank C. Sua capacidade de hipnotizar a tornava poderosa. Que bom que eu não era mais um virgem. Se eu não tivesse aquelas doces lembranças das minhas noites com Sylph, eu não teria chances de ir contra essas coisas. Mesmo na minha vida anterior, eu tinha uma queda pelas súcubos. Naquele mundo, elas costumavam usar 1 tonelada de maquiagem, mas, sem problemas, ninguém precisava saber o que havia por baixo daquela máscara de mentira. A pessoa só precisava se permitir acreditar na ilusão. Para resumir a história, não foi por minha culpa que fiquei com tesão e agarrei Elinalise pela bunda depois de nos livrarmos dos morcegos gigantes. Fui uma vítima das circunstâncias. Ei! Deus? Se recomponha! Use aquele feitiço de desintoxicação agora mesmo. Pare de se esfregar em mim. Vamos lá. Por favor? Só a cabecinha? Não vou fazer mais do que isso. Por que não me deixa usar a porta dos fundos? Isso não conta como traição, certo? Larga de ser idiota. Como resposta à minha persistência, levei um golpe de escudo. Se Elinalise fosse uma personagem de alguma visual novel, deveriam chamá-la de heroína infantilmente violenta nos fóruns da internet.
Não que ela não tivesse razão, é claro. De qualquer forma, a dor restaurou um pouco da minha sanidade, então usei meu feitiço de desintoxicação. Haha, sinto muito pelo incômodo, Elinalise. Está tudo bem. A culpa foi do monstro, não sua. Cara, ela realmente me acertou com tudo, tratou essa coisa como se fosse um porrete. Sinceramente, espero que tenha sido a última daquelas criaturas horríveis, agora você me deixou toda animada. Batendo nas bochechas coradas, Elinalise vigorosamente balançou a cabeça. Meus rituais de acasalamento pareciam ter conseguido algum efeito. No final das contas, foi culpa da súcubo, mas isso não importava. Ela teve justificativas para me bater. Minha mandíbula ficaria doendo por algum tempo, mas essas coisas acontecem. Aqueles morcegos pareciam estar sob o controle da súcubo, não? Imagino que sim. O continente central tinha monstros que também comandavam os monstros mais fracos. Na verdade, o primeiro monstro que vi neste mundo era um deles. Como que chamavam aquilo mesmo? Eu só tinha visto uma vez, então acabei esquecendo. Era um tipo de criatura parecida a um javali que andava sobre duas pernas. Aparentemente, as súcubos podiam controlar os enxames de morcegos gigantes da mesma forma. Quando viam homens e mulheres viajando juntos, ordenavam que os morcegos atacassem as mulheres e aproveitavam a oportunidade para seduzir os machos. Levavam os homens para os seus covis, onde os deixariam literalmente secos e depois os comeriam. Eu poderia derrubar as coisas de longe com um só golpe, mas um guerreiro ou espadachim acostumado a combate corpo a corpo deveria se ver em apuros. Como poderiam lidar com aquele cheiro de perto? Quanto mais tempo a luta durasse, mais difícil seria manter a concentração. Mesmo o mais puro dos cavaleiros acabaria de joelhos. Os gays deviam ser as únicas pessoas com chances de lutar. O que foi desta vez? Não muito depois da nossa batalha com a súcubo, um lagarto de duas pernas que parecia um velociraptor apareceu sobre uma duna que estava próxima. Logo atrás dele estavam outros, e estavam seguindo em nossa direção. Não eram especialmente grandes, mas havia uma dúzia deles. Alguns foram direto no rumo dos morcegos gigantes caídos e começaram a se alimentar deles. Nunca vi essas coisas antes, disse Elinalise, cautelosamente erguendo o escudo. Também preparei meu cajado e observei as criaturas com cuidado. Estou surpreso. Achei que você conhecia todas as criaturas que existem, Elinalise. Não sou uma pesquisadora de monstros profissional, sabe? Ela, pela primeira vez, não conseguiu identificar o nome do inimigo que estávamos enfrentando. Isso provavelmente significava que era uma espécie encontrada apenas no continente Begarit. Quando nos avistaram, assobiaram alto e alguns pularam para atacar. Parecia que estavam mais preocupados em proteger a refeição do que com qualquer outra coisa. Não que realmente precisassem fazer isso, visto que matamos os morcegos. Eles eram rápidos e tinham garras afiadas, mas não eram particularmente perigosos. Eliminamos 7 deles em poucos segundos, reduzindo o número para cerca de 10. Os sobreviventes, percebendo o perigo que corriam, afastaram-se com cautela. Parecia ser fácil cuidar de todos os sobreviventes com um único feitiço grande, mas... Deus! Cuidado! Tem alguma coisa chegando! Um grupo de monstros maiores estava se aproximando furtivamente pela nossa retaguarda. Eram galinhas gigantes, com uns 5 metros de altura, podiam ser identificados como dinossauros com penas. Suas cristas tinham um tom de vermelho brilhante e ofuscante. Pelo visto, essas coisas eram predadores naturais dos velociraptors. O grupo atacou os lagartos na mesma hora, matando a maioria deles e fazendo com que os sobreviventes fugissem em desespero. As galinhas consumiram suas vítimas lá mesmo. Deve ser um tipo de garuda. Sozinho, um garuda seria considerado um monstro de rank C, mas aqueles que se moviam em grupos costumavam ser classificados como ameaças de rank B. Este grupo, no caso, com certeza era um dos grandes. Provavelmente estávamos em um território de rank A. Como a batalha estava acontecendo meio longe, as galinhas enormes se contentaram em soltar alguns gritos ameaçadores e não se incomodaram em nos atacar. Os poucos lagartos sobreviventes ainda estavam tentando fugir em desespero, mas nesse ritmo não iriam durar mais muito tempo. E assim que os garuda terminassem de comer, provavelmente sairiam atrás de nós. Podíamos ser capazes de lidar com eles, mas... Vamos sair logo daqui, Deus! Tem algo ainda maior chegando. Os sentidos aguçados de Elinalise já haviam detectado um predador verdadeiramente enorme se aproximando por trás das galinhas monstruosas. Entendido. Enquanto recuávamos, Elinalise conseguiu agarrar o corpo de um dos lagartos menores para levar conosco. Devia ser melhor do que comer morcegos.
Depois de criar alguma distância entre nós e o local daquela batalha, encontramos um lugar tranquilo para erguer um abrigo temporário. Passaríamos o resto da noite ali. Em vez de depender de nossas provisões, decidimos cozinhar e comer o lagarto morto naquela mesma noite. Ainda tínhamos comida suficiente, mas qualquer aventureiro que se preze buscava suplementar os suprimentos sempre que podia. Este dia nos ensinou que o deserto ficava bem diferente durante a noite. Assim que o sol se pôs, os monstros continuaram aparecendo. Se tivéssemos parado para lutar contra os garudas, provavelmente teríamos nos encontrado com uma nova ameaça não muito depois. Elinalise especulou que os feromônios da súcubo atraíram as outras criaturas para aquele local. O cheiro era doce para os homens e insuportavelmente desagradável para as mulheres. Era difícil dizer se isso também se aplicava aos monstros, mas eles talvez tivessem aprendido que sempre encontrariam uma presa no caso de seguir aquele odor. E, claro, súcubos visavam machos humanos, ou seja, grupos de pessoas naturalmente acabariam atraindo enxames de monstros enquanto estivessem neste deserto. A primeira súcubo que encontramos não estava com morcegos gigantes ou outras criaturas, mas havia uma barreira mágica protegendo aquela área. Aquela súcubo talvez tivesse dado um jeito para entrar sozinha. Ah, merda! E se fosse amiga de Orsted ou algo assim? Não, sem chances. Se fosse o caso, não teria apenas me atacado. Teria perguntado se eu o conhecia ou algo assim, certo? Mas calma lá. E se fosse tudo apenas um grande mal-entendido cultural? E se a súcubo só quisesse dizer oi? No Japão, as pessoas gostam de conversar com as outras durante o banho. Os estrangeiros nunca conseguiam entender isso. Talvez fosse um caso parecido. Se fosse mesmo isso, seria realmente lamentável. Eu poderia ter acidentalmente matado uma velha amiga de Orsted. Já era tarde demais para voltarmos e fazer uma cova adequada ou coisa assim. Se mostrássemos algum respeito a ela, ele podia ficar menos indignado. Não. Se ele tivesse colocado algum guardião lá, Nanahoshi teria dito. E, graças à maldição dele, a maioria das pessoas odiava Orsted por puro instinto. Isso provavelmente também se aplicava a monstros humanoides. Levando todas as opções em conta, devia ter sido só coincidência. Fuaia! Sou obrigada a dizer isso, o continente Begarit não é tão parecido com o que eu imaginava. O bocejo de Elinalise ecoou dentro de nosso pequeno abrigo. Eu invejava a sua capacidade de relaxar. Ela talvez estivesse menos despreocupada se fizesse alguma ideia de como Orsted era. Ainda assim, eu estava pensando muito nas coisas. Não podíamos começar a nos preocupar sobre cada monstro que encontrávamos ser amigo de alguém. A coisa tentou me comer. Nós lutamos para nos proteger. Era simples assim. Afastando aquele pensamento improdutivo, me virei para responder. Imagino que sim. Há muito mais monstros do que eu esperava. Em termos de taxas de encontro, este lugar parecia ser ainda pior do que o continente demônio. Com alguma sorte, não teríamos estragado tudo e ido parar no continente divino ou coisa do tipo. Bem, por enquanto estamos nos saindo bem, e é isso que importa. Claro. Mas isso não significa que possamos ser descuidados. Não preciso que você me diga isso, querido. Ainda assim, se pudermos continuar fazendo o que fizemos hoje, devemos ser capazes de lidar com o ataque de qualquer coisa. Apenas certifique-se de que estará pronta para lidar com as coisas no caso de outra súcubo me pegar, certo? Que tal você tomar um pouco mais de cuidado? Nosso primeiro dia no deserto finalmente acabou. Para ser sincero, tinha parecido durar mais de uma semana. Tínhamos um longo caminho a percorrer. Capítulo 12. Atravessando as dunas. Nosso segundo dia na estrada não foi menos agitado. Na verdade, encontramos ainda mais monstros. Graças ao quão árido era este deserto, ele parecia estar cheio de criaturas. Os vermes de areia eram particularmente desagradáveis. Eles não apresentavam ameaça real, desde que ficasse sempre alerta e os visse com antecedência, mas às vezes surgiam outras coisas que exigiam atenção. Como monstros, por exemplo. Em um ponto, tropeçamos em um verme de areia enquanto lidávamos com um escorpião da morte dupla. A coisa me engoliu inteiro e começou a me arrastar para o subsolo. Surpreso com o acontecimento, consegui disparar um feitiço intermediário, corta-vento, para rasgá-lo por dentro. Depois de usar magia de terra para abrir um túnel até fora do solo, descobri que Elinalise havia sido atingida pelos ferrões venenosos do escorpião. Ela estava de joelhos e seu rosto todo roxo. Elinalise ficou tão alarmada ao ver o verme de areia me engolindo que acabou perdendo o foco. Rapidamente matei o escorpião e usei magia de desintoxicação para salvar a vida dela. Sério, desta vez os problemas não foram culpa nossa. Só tivemos azar.
Bom trabalho nos tirando dessa bagunça, Deus. Posso ver por que você conquistou tanta reputação como aventureiro. Elinalise não me culpou pela situação, mesmo ela tendo quase morrido, e o mais descuidado tinha sido eu. A mulher era definitivamente madura. Não pareça tão infeliz, certo? Disse ela. Não importa o quão alerta você esteja, às vezes você não consegue fazer tudo o que precisa. Conseguimos sobreviver, e é isso que importa. O risco de fracasso estava sempre presente, assim como o de morte. Elinalise sabia muito bem disso. Por sorte, foi nosso único encontro realmente perigoso ao longo daquele dia. Em certo ponto, avistamos um monstro colossal lá longe. Ele caminhava sem pressa, mas cada um de seus passos erguia uma nuvem de areia que ficava visível mesmo de muito longe. A coisa devia ter centenas de metros de altura. E era difícil de descrever. Acho que poderia dizer que era como uma baleia azul com pernas de elefante. Aquilo é um berremófai, Deus. Já viu algum deles antes, Lizzie? Oh! Alguém de repente ficou um pouco mais casual. Não sei do que está falando. Apenas sou respeitoso com os mais velhos. Zanoba também é mais velho que você, sabia? Bem, claro, mas ele é basicamente uma criança grande. Pelo visto, o Berremofa era um dos monstros mais famosos do continente. O comprimento deles variava entre 100 e 1000 metros. Ninguém sabia o que aquelas coisas comiam, mas só eram avistados no deserto. Eram monstros supostamente pacíficos, e tendiam a deixar as pessoas em paz, a menos que fossem atacados. Alguns aventureiros alegavam ter matado um e encontrado um enorme número de pedras mágicas na barriga da coisa. Ouvindo esses rumores, algumas pessoas tentaram caçá-lo, visando lucro, mas derrubar um berremofa era muito mais difícil do que parecia. A pele externa era extremamente resistente, graças ao tamanho todo, um aventureiro comum mal conseguiria arranhá-lo. Não tinham ataques especiais ou armas naturais, mas o simples ato de sacudir aquele corpo enorme já era o suficiente para matar a maioria dos inimigos. E se atacasse de longe? Bem, as criaturas pareciam ser capazes de se enterrar na areia sempre que as coisas começavam a ficar feias. Quase ninguém conseguiu matar um. Além disso, apesar do tamanho enorme, ninguém havia encontrado um cadáver deles. Isso dava origem a rumores de que havia um cemitério de berremofes escondido em algum lugar. Um conceito empolgante, me lembrava dos mitos sobre cemitérios de elefantes do meu antigo mundo. Mas, falando de maneira mais realista, seus cadáveres eram provavelmente devorados por outros monstros. Sabe, se você tentar, pode acabar conseguindo derrubar um, Deus. Não estou planejando atacar qualquer herbívoro inofensivo que aparecer sem ter um bom motivo. Ainda assim, se eu alguma vez me encontrasse realmente sem dinheiro, tentar atacar um desses de uma distância segura poderia ser interessante. Em nosso terceiro dia no deserto, encontramos nossa primeira tempestade de areia. Encontramos talvez não seja a palavra mais adequada. Estávamos caminhando, até que vimos algo lá longe que parecia uma parede, e quando chegamos mais perto, descobrimos que era uma parede de areia. Elinalise e eu consideramos a possibilidade de esperar até que passasse, mas, pelo que parecia, era uma tempestade estática que nunca acabava. Não parecia provável que pudesse ser parada ou que fosse desaparecer. E estávamos com pressa, é claro. Acabei usando minha magia para lidar com a tempestade enquanto atravessávamos a areia. Meus professores diziam que era melhor não me intrometer muito com o clima, mas este parecia ser um caso justificado. Quando me virei para olhar para trás, depois de caminhar por cerca de 1h30, descobri que a tempestade de areia continuava exatamente como antes. Parecia plausível que fosse um tipo de barreira mágica, uma defesa de aparência natural no meio do caminho que levava ao teletransportador de Orsted. Nana Roshi não tinha mencionado isso, mas acho que a escutei dizendo que ela não estava muito bem durante a viagem pelo deserto. Em nosso quarto dia, o número de monstros que encontramos diminuiu drasticamente. Aquela tempestade de areia talvez os mantivesse selados na área que acabamos por deixar para trás. Também havia criaturas nesta parte do deserto, é claro, mas eram totalmente diferentes daquelas na região das ruínas. Os escorpiões só tinham uma cauda e não avistamos nenhum exército de formigas. Os vermes de areia agora tinham a grossura no máximo do mesmo tamanho que a cintura de Elinalise. Além disso, não parecia haver nenhum morcego gigante batendo asas à noite. Vimos alguns lagartos aqui e ali, ao crepúsculo, mas eram menores, assim como seus grupos. Não havia qualquer sinal de garudas. Mais importante ainda, não apareceram mais emboscadas noturnas das súcubos. Acho que isso era o melhor, mas uma parte de mim meio que ficou desapontada, sabe? Nada, esquece. O quinto dia foi igual.
Caminhamos pela mesma areia de sempre, olhando para a mesma paisagem de sempre, vendo os mesmos traços característicos de sempre. Quando se está caminhando por um lugar sem qualquer ponto de referência visível, é supostamente fácil acabar andando em círculos enquanto se pensa que está indo para frente. Isso tem algo a ver com a diferença no tamanho da passada que dá, guiada pela perna dominante. Eu estava confiante de que Elinalise estava nos mantendo no caminho certo. Mas também estava começando a sentir que já tinha visto alguma dessas dunas de areia. A dúvida tomou a minha mente. Será que podemos estar perdidos? Minha crescente desconfiança não era um problema grande, contanto que eu mantivesse isso só para mim. Se eu expressasse qualquer um desses pensamentos, Elinalise ficaria muito irritada e, se isso afetasse nosso trabalho em equipe, poderíamos acabar morrendo. A única coisa que eu poderia fazer era ser compreensivo. Se ela estragasse tudo, eu precisaria dizer tudo bem, enquanto sorria. Esta era uma zona de não negatividade. Deus, acho que estou vendo alguma coisa. No final, minha determinação não precisou ser testada. Eu também podia ver um vago borrão brilhante no horizonte, na direção que Elinalise estava apontando. Definitivamente havia algo por lá. Meus olhos não eram aguçados o bastante para eu dizer o que era, mas a cor sugeria que não era apenas parte do deserto. Mas ainda existia a possibilidade de ser apenas uma miragem. Traçamos nosso caminho em direção ao borrão, permanecendo em alerta máximo. Pensando bem, não encontramos nenhum monstro ao longo do dia. A área talvez simplesmente não abrigasse nenhum. Não que eu fosse ficar de guarda baixa, é claro. Enquanto ficava pensando nisso, a forma à nossa frente ficou maior e mais clara. Era uma formação rochosa gigante, uma que me fez pensar no Lurum, e tinha uns 50 metros de altura. A parede à nossa frente parecia bem íngreme, talvez até vertical. Subir até o topo deveria ser um bom desafio. E se estendia de um lado ao outro do horizonte, seu fim fora de vista. Devemos procurar uma forma de contornar isso? Perguntou Elinalise. Não, vamos escalar. Vou usar a minha magia. Com um simples feitiço de terra, criei um pilar de pedra, pegando Elinalise nos braços, subi enquanto o pilar servia como um elevador improvisado. Não tinha como saber o que poderia tentar nos emboscar lá no topo, então subi bem devagar. De repente, notei uma sensação estranha. Havia algo, esfregando a minha bunda? Elinalise? Pois não? Há algum motivo para você estar me apalpando? Ah, é só força do hábito. Não precisa se preocupar. Durante os vários minutos que levamos para chegar ao topo da plataforma rochosa, Elinalise continuou me apalpando. Sua maldição podia estar começando a fazer efeito. Eu estava mantendo suprimento de mana para a invenção de Cliff, mas tudo o que isso podia fazer era nos dar mais tempo, e já haviam passado cerca de 10 dias desde a última vez que os dois estiveram juntos. Elinalise provavelmente poderia suportar mais um pouco, mas a coisa era só um protótipo, não podíamos confiar cegamente nisso. Quanto mais cedo chegássemos a uma cidade, melhor. Na pior das hipóteses, eu mesmo teria que dormir com ela. Mas não importa o quanto eu tentasse me enganar, isso seria traição à minha esposa. E, mesmo podendo culpar a maldição, continuaria sendo traição. Tínhamos decidido de antemão que não dormiríamos juntos nesta viagem, e eu precisava cumprir essa promessa. Se Bazaar tivesse um bordel onde pudéssemos contratar um garoto de programa, seria o ideal. Dessa forma, seria uma simples transação comercial. Ela poderia cuidar das suas necessidades sem que nenhum de nós sentisse alguma culpa. Elinalise, já chegamos no topo. Sim, parece que chegamos. Ela ainda estava agarrada a mim e parecia estar olhando para os meus ombros com alguma paixão nos olhos. Pode me soltar. Ah, é mesmo. Sinto muito. Ela deu um passo para fora do pilar e se afastou de mim, mas seus olhos logo caíram para a parte inferior do meu corpo. Eu estava definitivamente começando a pressentir o perigo. Segurá-la daquele jeito durante a subida podia ter sido um erro. Se eu tivesse pensado por mais alguns minutos, poderia ter descoberto outra maneira de nos levar ao destino. Mas, ainda assim, senti como se ela estivesse tentando evitar contato físico comigo nos últimos dias. E agora eu tinha jogado água no deserto. Precisávamos chegar a Bazaar o quanto antes. Então vamos indo, disse ela depois de um momento. Claro. Apenas alguns segundos após começarmos a andar, entretanto, uma sombra correu pelo chão, seguindo em nossa direção. Deus! Abaixe-se! Quando Elinalise gritou um aviso, me joguei para baixo e para frente, sequer olhei para cima. Um instante depois, alguma coisa passou voando sobre mim e um formigamento correu pela minha espinha. Me apressei a ficar de pé e olhei para cima.
Fomos atacados por um monstro com corpo de leão e cabeça de águia. Batendo suas enormes asas e fazendo barulho, ele caiu no chão a alguma distância de nós. É um grifo! Gritou Elinalise, puxando sua espada. Rapidamente foquei meus pensamentos na batalha em questão. Preparar meu cajado e virar o rosto para a criatura me deixaria em uma posição estranhamente exposta, e Elinalise estava atrás de mim, nossa formação usual estava revertida. Mas, mesmo em uma situação assim, ela provavelmente poderia fazer uma manobra e ir para a linha de frente sem ficar na minha linha de fogo, e então eu poderia ficar atrás em segurança. Ou foi o que pensei. São dois deles, Deus! Você cuida desse! Um som alto de batidas soando de trás confirmou que fomos pegos em um ataque em pinça. Eu precisaria cuidar do grifo sozinho. Se eu saísse do caminho do monstro, ele passaria direto por mim e atacaria Elinalise por trás. Ainda assim, talvez fosse o caminho mais seguro. Se ela pudesse segurar os dois por algum tempo, eu seria capaz de abater um de cada vez. Bem, isso seria parecido com o nosso padrão de sempre. Mas não tínhamos elaborado nenhum plano desse tipo. Ela me disse para cuidar de um. Então, se eu não o matasse, ela poderia ser pega de surpresa. Então tá. O grifo estava parado com o corpo inclinado para frente, o bico meio aberto, olhando para mim com ferocidade. Não estava longe e parecia ser uma criatura ágil. Ele podia ser capaz de esquivar do meu canhão de pedra, ou até mesmo ignorar o impacto do ataque. Eu precisava ter certeza absoluta de que mataria a coisa. Ele tinha asas. Eu não tinha certeza de quão longe a criatura poderia voar com elas, mas um atoleiro provavelmente não seria muito eficaz. Isso me deixava com minha magia de vento. As pernas traseiras do grifo de repente ficaram tensas. Eu não tinha tempo para pensar. Lançando-se para frente com um poderoso chute, o monstro correu em minha direção com as pernas estendidas, igual faria um tigre atacando. Me abaixei e lancei um feitiço de nível avançado, ouriço de terra, no chão. Um círculo com espinhos de 3 metros surgiu ao meu redor. Que ar! O grifo começou a bater as asas. Mas meu olho da previsão foi gentil o suficiente para me mostrar qual era o plano dele. Ajustará o curso no ar, desviará para o lado e tentará se distanciar. Chicoteando minha mão esquerda para frente, disparei um feitiço de vento, criando uma onda de choque aérea que tomou a mobilidade do grifo. Ele girou impotentemente por um instante, mas antes que eu pudesse prosseguir, girou o corpo com a agilidade de um gato, tentando se preparar para uma aterrissagem suave. Disparei um canhão de pedra no local em que ele estava caindo. O projétil cortou o ar e atingiu o alvo, passando direto pelo corpo da criatura enquanto fazia um estalo úmido. O grifo cambaleou um pouco e desabou no chão. A coisa parecia já ter morrido, mas ainda assim a finalizei com um feitiço de fogo, para ter certeza absoluta, e então me virei para ver como Elinalise estava se saindo. Ela, por sorte, estava bem. A vi defendendo alguns golpes do grifo com seu escudo enquanto golpeava com seu florete. As patas dianteiras do monstro estavam banhadas de sangue, ela obviamente tinha as definido como alvo, tentando reduzir suas capacidades de ataque. Atenção, Elinalise! Canhão de pedra! Após um grito de advertência, disparei mais um projétil mortal. Elinalise agilmente saiu do meio do caminho. O grifo não a acompanhou. Ele me notou e estava tentando se esquivar no ar, mas Elinalise o acertou com seu florete, desferindo um golpe superficial na perna dianteira da coisa e a derrubando de novo. A pedra afiada acertou o pescoço do grifo e rasgou seu corpo, cortando sua coluna toda até sair. O monstro caiu no chão e começou a convulsionar. Elinalise avançou e apunhalou a cabeça da criatura para acabar com o sofrimento dela, então queimei seu corpo com magia de fogo. Nós dois levamos alguns minutos para vasculhar a área, buscando quaisquer reforços adicionais que podiam estar escondidos, e só então soltamos um suspiro de alívio. Sinto muito por isso, Deus. Fiquei um pouco distraída. Não, eu também não estava prestando atenção. Depois de pedirmos desculpas por nossos deslizes, voltamos nossa atenção para a estrada à frente. O topo da plataforma rochosa tinha uma camada de areia aqui e ali, mas era, na maior parte, de pedra sólida. Ao menos não teríamos que nos preocupar com coisas abaixo do solo. Vamos nos certificar de começar a prestar atenção no céu. Sim, vamos. Com essa breve análise finalizada, mais uma vez partimos. No 6º dia, descobrimos que a plataforma rochosa era um local cheio de ninhos de grifos. Várias criaturas pareciam ter fragmentado a área em territórios, a julgar pelo constante ritmo de ataques que enfrentamos. Grifos eram monstros de rank B. Eles não usavam magia, mas eram fisicamente poderosos e tinham capacidades de voo ilimitadas.
Essa mobilidade adicional os tornava bem mais difícil para que um mago, igual eu, mirasse. Na maioria das vezes, os encontrávamos sozinhos, mas às vezes podíamos nos deparar com pequenos grupos de 2 a 5. As criaturas eram inteligentes e podiam organizar ataques coordenados e emboscadas, portanto, em grupo, eram consideradas ameaças de rank A. Entretanto, sem o elemento surpresa, não eram páreo para nós. A noite caiu, mas nenhuma súcubo apareceu para nos assediar. Provavelmente evitavam a área dos grifos. Pelo jeito das coisas, eles eram bem territoriais. Depois de derrotar todos que encontramos, não havia muito risco de algum outro grupo aparecer na mesma hora. Em outras palavras, estávamos em segurança. Pela primeira vez em algum tempo, preparamos uma fogueira e assamos um pouco de carne de grifo para o jantar. O último grupo que derrotamos era de um macho, uma fêmea e o filhote, então selecionamos o menor para comer. Animais jovens tendem a ser mais saborosos e macios. Me senti um pouco mal com isso, já que logo seria pai, mas tínhamos que fazer tudo o que estava ao alcance para poder sobreviver. Afinal de contas, as pessoas são criaturas egoístas. Felizmente, aprendi alguns truques para cozinhar carne de monstro, como sempre carregar alguns temperos comigo. Os lagartos não eram particularmente saborosos, mas o grifo era basicamente parte pássaro e parte mamífero, então eu estava com as expectativas em alta. Para o tempero, usei um pouco de nozes cocuri moídas e sementes de auazu e folhas de abi. Depois de misturar e moer tudo, provei a mistura enquanto lambia o dedo. Agradável e picante. Esfreguei o tempero em toda a superfície do corte que tiramos do animal abatido, tomando cuidado para esfregar direitinho. Depois de adicionar uma pitada de sal, passei para a parte de cozinhar. Uma vez que a superfície estava corada, afastei a carne do fogo, o diminuí e esperei mais um pouco. Assim que a gordura começou a chiar, estava pronto para comer. Tentando não queimar a língua, dei uma cautelosa mordida experimental. A carne estava macia e suculenta. Tinha um sabor meio estranho, mas as especiarias o mascaravam. Dada a forma como fiz as coisas, não estava totalmente cozido. Mas isso não era problema, e depois de comer a parte mais superficial, poderia simplesmente colocar um pouco mais de tempero. Ah, isso realmente lembra os velhos tempos, disse Elinalise. Giz também costumava sempre carregar algumas especiarias. Sim, isso parece bem comum entre o tipo dele, não? Depois que Eris me largou, passei vários anos vivendo a vida de aventureiro. Naturalmente, passei boa parte desse tempo com grupos. Sempre parecia haver um cara no grupo que fazia seus próprios temperos e os carregava por aí. Por alguma razão, costumava ser o tipo de cara que empunhava uma adaga, arrombava fechaduras e desarmava armadilhas. Eu frequentemente os notava guardando nozes e folhas aleatórias para depois. Mas coisas colhidas pelo caminho não eram úteis apenas para cozinhar. Às vezes, acontecia de topar com um monstro que recuava após sentir os sabores e cheiros fortes de certas plantas. Algumas plantas também eram bons repelentes para insetos. Vi até mesmo um cara jogando um tipo de pó nos olhos dos inimigos para cegá-los. Gostei bastante da forma como você temperou isso, Deus. Bem, é bom ouvir isso. Elinalise estava abertamente lambendo a gordura dos dedos. Ela costumava não fazer isso enquanto comia em uma taverna qualquer. Não, a menos que estivesse tentando seduzir alguém. Hoje seus modos à mesa não estão tão bons, Elinalise. Céus! Agora você parece a Zenith. A mamãe costumava te importunar com isso? Ah, sim. Ela ficou corada e sibilou. Você é uma moça, Elinalise. Tente agir como tal. A imitação que Elinalise fez de Zenith não batia muito com a mulher que eu me lembrava. Mas acho que elas se conheceram bem antes de eu nascer. Me vi pensando sobre onde Zenith estaria, mas afastei o pensamento da cabeça. Não tinha sentido em ficar ansioso. Você também era promíscua naquela época? Promíscua? Que rude. Mas suponho que sim. Só que, naquela época, dormíamos todos só com as roupas de baixo ou nus. No começo, Ghislaine não sabia nem para que serve um sutiã. Você devia ter visto o tanto que o Paul secava ela. Era difícil imaginar Ghislaine sendo tão sem vergonha, mas ela talvez só não soubesse o que estava fazendo. Isso se encaixava perfeitamente na sua personalidade. Quanto a Paul, bem, o comportamento do cara podia até ser imperdoável, mas acho que eu faria a mesma coisa. Mulheres do povo fera tendiam a ter uns peitos bem impressionantes. Sabe, pensando bem. Acho que Zenith tinha mais ou menos a sua idade quando a conheci, disse Elinalise. Sério? Você a conhece desde que ela era adolescente? Sim. Ela era uma garotinha inocente e sem noção.
Poe a pegou na rua e a arrastou para o nosso grupo, aquele canalha. Enquanto lembrava dessas coisas, havia uma expressão de afeto e nostalgia no olhar de Elinalise. Pensando bem, Giz e Ghislaine pareciam igualmente felizes quando falavam sobre o passado. Provavelmente passaram por bons momentos juntos. Tenho a impressão de que o papai gostaria de se desculpar com você por algo que aconteceu naquela época. Tudo bem se eu perguntar o que aconteceu? É melhor você não saber, querido, disse Elinalise, agora fazendo careta. Não acho que você queira ouvir muito sobre os romances de seu pai, não é? É, você tem razão. Para falar a verdade, eu meio que queria, mas não queria pressioná-la. Às vezes, é necessário que um homem suporte a sua curiosidade. A resposta dela ao menos me denunciou que tinha algo a ver com a vida amorosa dele. Parecia que ele chegou a ter relacionamento físico com Ghislaine, então não me surpreenderia se também tivesse dormido com Elinalise. E aí Zenith engravidou e o grupo todo acabou. Eu poderia facilmente imaginar como isso poderia resultar em algum drama horrível. Assim que chegarmos a Rapan, tenho certeza de que ele se curvará pedindo desculpas, falei. Não vou perdoá-lo, não importa o que ele diga. Elinalise continuava fazendo cara feia. O que quer que tivesse acontecido, devia ter sido bem feio. Poe era mesmo um canário imprestável, mas era exatamente por isso que eu precisava ajudá-lo. Caras como nós tínhamos que cuidar um do outro. Se acontecesse o pior, eu talvez precisasse implorar pessoalmente para Elinalise perdoá-lo. O 7º dia começou igual ao 6º, e fizemos certo progresso para o norte enquanto lutávamos contra os grifos. Esta plataforma rochosa era maior do que eu esperava, talvez fosse até mesmo uma montanha. Embora o topo fosse totalmente plano, não podíamos ver nada em nenhuma das direções, tudo graças às pedras gigantes espalhadas de forma aleatória. De vez em quando, porém, encontrávamos áreas mais abertas. Era nelas que os grifos começavam a atacar. Nós os derrotávamos e seguíamos em frente. Isso virou uma rotina. Mas, então, de repente, a plataforma rochosa acabou. Bem, até que enfim. O solo abaixo de nós não era mais um deserto árido. Havia um punhado de árvores e plantas por lá. Parecia um tipo de savana, mas sem muito mato. De longe, podíamos ver um grande lago, com tetos brancos agrupados ao seu redor. Tínhamos encontrado a cidade de Bazaar.